Bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, já estamos quase encerrando ela. Agora nós vamos aprofundar alguns aspectos referentes ao fim da escravidão. Então, no final do século XIX, vamos ter o episódio, o fato da decretação da Lei Áurea. A Lei Áurea, que foi justamente aquele instrumento assinado pela princesa Isabel, ok? Que a partir daquele momento estava decretado o fim da escravidão. Então, a Lei Áurea ela foi um instrumento importante, tá certo? Um instrumento que garantia a liberdade aos negros. Porém, eu quero lembrar uma coisa muito importante. A Lei Áurea ela não garante a liberdade plena para agora os ex-escravos. Deixa eu explicar a você por quê. Porque, infelizmente, os negros que eram escravos e passaram a ter o direito da liberdade não estavam preparados para viver na sociedade daquela época. Não tiveram escola, não tiveram preparação, não tinham empregos. Então, consequentemente, a vida se tornou mais difícil. Muitos negros optavam em voltar para suas antigas fazendas, seus antigos lugares de trabalho forçado, porque não tinham oportunidade agora nessa sociedade em que eles tinham direito à liberdade. Então, a Lei Áurea ela foi importante, mas ela não garantiu a liberdade plena para os negros que se tornavam agora ex-escravos. Tá certo? Essa conquista da liberdade plena vai acontecer durante o século XX, a partir de muita luta, a partir de muita mobilização, a partir da reivindicação dos direitos da comunidade negra, a partir do surgimento do movimento negro, que até os dias de hoje luta pelos direitos desses brasileiros e brasileiras que sofrem muito preconceitos por conta das suas origens, da sua descendência, desses povos que aqui vieram habitar no Brasil na época da escravidão. Então, a Lei Áurea, infelizmente, não consegue dar a liberdade plena, mas foi um instrumento importante. Outro aspecto importante é que o fim da escravidão vai provocar um reordenamento social, ou seja, a sociedade brasileira começa a se reorganizar, tá bom? Esse reordenamento vai se dar porque começam a surgir grandes cidades, começam, de certa forma, a se desenvolver grandes centros. Aqui no Brasil começa a acontecer algumas mudanças estruturais, como a chegada da industrialização, que a gente vai explicar na próxima tela, tá bom? Mas havia um problema muito sério a ser resolvido. Que problema era esse? O problema da mão de obra. Porque durante muito tempo, quando a escravidão era permitida, a mão de obra era escrava. Mas com o fim da escravidão, havia um problema de mão de obra. Então, o que é que acontece? Começa a chegar aqui no Brasil outros seres humanos, outras pessoas vindas de outros países que buscavam melhores oportunidades de vida aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil começam a chegar italianos, começam a chegar portugueses, começam a chegar alemães, começam a chegar poloneses e outros povos. Durante o século XX também vai acontecer a chegada de outros povos, como os japoneses, tá certo? Esses seres humanos que vieram para cá vinham justamente em busca de melhores oportunidades de vida e de trabalho. E são eles que vão substituir a mão de obra escrava nas fazendas de cana e de café, em troca, dos negros que agora estavam libertos. Foi assim que começou no Brasil o trabalho assalariado, aquele trabalho em que a pessoa trabalha e depois recebe o seu salário. Bom, o fim da escravidão aqui no Brasil vai ser marcado, infelizmente, por essa luta por uma liberdade plena, e durante essa luta vai acontecer a existência de novas escravidões, ou seja, novos tipos de escravidão. O negro estava, de certa forma, escravizado a uma vida muito dura, uma vida muito difícil, em que ele tinha que lutar principalmente contra os preconceitos da sociedade, daquela época, século XIX, e, consequentemente, durante o século XX.
Então a escravidão, ela vai ser, o fim da escravidão aqui no Brasil, ela vai ser marcada por esse marco oficial da Lei Áurea, mas consequentemente por uma luta muito árdua, uma luta muito persistente das populações, né, e do movimento negro por uma liberdade plena. Vamos seguir agora para a última tela da nossa aula.